acontece quando eu recebo 5 cartas do baralho? Em diversos jogos, é interessante que as cartas menores fiquem para um canto e as maiores para o outro, para ficar mais fácil de entender o que eu tenho na minha mão. Como é costume trabalhar dessa maneira, é muito comum que a gente, ser humano, faça essa ordenação na nossa própria mão. Porque eu tenho lá 5 cartas, eu ordeno e fico feliz e contente. Ordenar 5 cartas do pôquer, ordenar 3 cartas do truco, tranquilo. Ordenar 13 cartas do buraco, já começa a ficar um pouquinho mais chato. Quanto mais carta, mais chato fica de ordenar. Por quê? Porque os algoritmos que nós seres humanos usamos são os algoritmos de Selection Sort e Insertion Sort. A gente costuma usar isso nessa situação. E esses algoritmos, à medida que o número de elementos cresce, começa a ficar muito devagar. A gente tem que fazer muita operação, muita troca. E aí demora, é trabalhoso. E a gente não quer ficar fazendo isso, quer? Vamos dar um exemplo de mais do que 13 cartas? Termina um jogo de buraco para você ver. Termina um jogo de pôquer. Um jogo que você usou todas as cartas e que estão todas as cartas na mesa. Agora você pega e fala assim para alguém: colega, por favor, ordene todas as cartas aí para a gente guardar. Ninguém quer fazer isso. Joga o jogo da vida, todo mundo usa o dinheirinho e agora você fala: ordena o dinheirinho aí de todo mundo. Ninguém quer guardar. Por que ninguém quer guardar e ordenar? Porque quando você tem muita coisa num jogo, seja no baralho, seja no jogo da vida com o dinheirinho, seja as notas de 300 alunos, quem é que quer ficar ordenando isso? Ninguém quer. Terminou o jogo, todo mundo foge. Ah, tem que ir pro banheiro, tem que assistir não sei o quê, vou fazer uma ligação. Ninguém quer ficar ordenando as coisas. Por quê? Porque é muito elemento, é muito chato. Porque é muita operação no Selection Sort e no Insertion Sort. Será que não tem outros algoritmos, outros processos mais rápidos? Eu sou preguiçoso. Então eu vou contar o meu segredo. Costuma funcionar e costuma muita gente utilizar essa tática também. Quando o jogo de buraco acaba e todas as cartas estão na mesa, se alguém falar: beleza, gente, vamos ordenar aqui agora as cartas, ou o dinheirinho, o que a gente faz é: pega o baralho, pega um monte de dinheiro, pega lá, seja lá o que for, as provas, não me importa o que. Ah, tem 4 jogadores? Pega um quarto e dá para um jogador. Pega o outro quarto, dá para o outro jogador. Pega outro quarto, dá para outro jogador e você fica com um quarto. Agora cada um ordena só um quarto do baralho. Cara, ordenar um quarto do baralho é bem mais tranquilo do que ordenar todo o baralho. Então eu ordeno só um pedaço. Um pedaço que é menor do que o pedaço original. Cada um ordenou o seu pedacinho, estamos felizes e contentes. Agora a gente olha, opa, me dá aqui o seu. E aí eu junto o meu com o seu. Aí eu junto o meu e o seu com o do Paulo. E eu junto o meu, o seu e o do Paulo com o da Ana. E agora a gente tem o baralho ordenadinho. Então o que a gente fez? A gente quebrou o nosso problema em 4 pedacinhos. Nesse caso, podia ter quebrado em 18, em 2, em 3. Quebrei em 4 pedaços. E aí eu falei, olha, junta esses dois, junta esses dois, junta esses dois. E aí no final eu tenho tudo ordenado. Então, a mesma coisa pode acontecer com provas que os alunos fazem. Por exemplo, a gente vai corrigir as provas do Enem. E agora eu tenho 1 milhão de provas para ordenar. Que trabalho para fazer o Insertion Sort, hein? Boa sorte. Em vez de fazer o Insertion Sort, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar de alguma outra maneira. Vamos usar aquilo que a gente já conhece do baralho, do jogo da vida, do jogo seja lá o que for, para ordenar todas essas provas. Isso é, vamos pegar um exemplo aqui que eu tenho 9 alunos. Nesses 9 alunos, em vez de eu ordenar todos eles, eu quebro eles, os alunos que o Anish vai ordenar e os alunos que as provas, né, o Alberto vai ordenar. Então, dado as notas de cada um deles, cada um desses caras já ordenou. Eu tenho esses 2 grupinhos, o grupo do Anish já ordenado, o grupo do Alberto já ordenado. Agora que eu tenho esses 2 grupos já ordenados, meu único trabalho é juntar esses 2. Então a sacada de quando a gente tem umas coisas muito grandes é, manda as pessoas fazerem pela metade. Cada um faz uma metade, cada um faz um terço, cada um faz um quarto. Aqui no meu caso, estou fazendo metade, metade. Metade eu dei para o Anish, metade eu dei para o Alberto. E eles me entregaram as metades deles. Então, o meu problema que eu vou querer resolver hoje é, dado a metade do Anish e a metade do Alberto, não pode ser exatamente metade, mas me dá um array do Anish e o array do Alberto, isso é,
a sequência do Anish já ordenada, a sequência do Alberto já ordenada, o que eu vou querer fazer é intercalar esses dois para ter um array todo ordenado, bonitinho. Então, dado os do Anish e dado os do Alberto, o que eu vou querer fazer é intercalar todos esses objetos do meu array para que eles fiquem ordenados em um único array. Isso é, dado dois arrays ordenados, intercale eles e monte um array ordenado. Se eu for capaz de fazer isso, já é um super avanço. Por quê? Porque aí basta eu conseguir dividir entre a galera. Divide para a galera, porque juntar eu já sei. Vamos tentar juntar dois arrays, fazer isso de uma maneira mais rápida do que a gente conseguiria fazer em outros algoritmos, ordenar quantidades de dados muito maiores. Com esse algoritmo que a gente está montando, a gente vai ser capaz. E o primeiro passo vai ser o quê? Dado agora o pedaço do Anish já ordenado, o pedaço do Alberto já ordenado, junta esses dois. E é isso que eu vou querer fazer. Baseado no que a gente usa no dia a dia, no jogo de truco, no buraco, não me importa em que jogo da vida, joguinho com dinheirinho, qualquer tipo de jogo que a gente usa para ordenar muita coisa, que a gente distribui para a galera ordenar e depois a gente junta tudo num espaço só, eu quero agora resolver o problema de juntar. Dado os alunos do Anish e os alunos do Alberto, que já estão ordenados, eu quero juntar esses alunos. A primeira coisa que eu tenho que pensar, então, é que eu tenho aqui 9 alunos. Então, se eu tenho 9 alunos, eu tenho que trabalhar com 9 alunos. Uhul! Eu vou precisar dessa variável. Claro, sempre que a gente está trabalhando com coordenação, etc. Se a gente está trabalhando em linguagens de programação, que a array já diz pra gente, o array já diz pra gente qual é o número total, a gente consegue extrair de lá. Mas por padrão, a gente quer generalizar para qualquer linguagem de programação, então eu tenho que saber o total de alunos. 9 alunos. Se eu tenho 9 alunos, eu vou querer pegar esses 9 coleguinhas desses dois arrays e colocar em um array de tamanho 1, não. 2, não. 3, não, porque senão não cabe nem 4. 4, não, porque senão não cabe 5. 5, não cabe 6. 6, não cabe 7. 7 cabe 8, 8, 9. 9, eu quero um array de tamanho 9. Então, meu primeiro passo, adivinha? Cria um array de tamanho 9. Senão, não tem como juntar esses caras em um array só. Eu preciso de um array de tamanho 9. Legal, agora que eu tenho um array de tamanho 9, eu tenho que começar. Se eu tenho que começar com o André, começar com o Jonas e começar na primeira casinha vazia. Por que eu vou começar com o primeiro de cada um? Porque se eu começar com o meio de cada um não faz sentido nenhum, eu tô mega perdido, certo? Então, o mais simples para nós humanos é se eu pegar duas listinhas, eu vou começar com o primeiro de cada um deles. Então, a gente vai começar com o primeiro de cada um deles. E aí, eu vou falar, então, vou parar para pensar. Opa, o André. Compara o André com o Jonas. O André tirou 4, o Jonas tirou 3. O Jonas se deu mal, cara. O Jonas se deu mal. Então é o Jonas que é o menor de todos. Vou puxar ele para cá. Como eu puxei o Jonas para cá, eu vou andar um aqui com esse cara. E eu vou andar um aqui com este cara. Opa, vou andar um aqui com este cara. Vou deixar mais bonitinho, porque eu sou muito ruim aqui na coordenação motora. E tá lá, andei com o Jonas e eu já tenho o Jonas, maravilha. Vamos comparar o próximo? Compara o próximo do André, ou o próximo do Anish. O próximo do Anish é o André, continua sendo o André, que tirou 4. O próximo do Alberto é a Juliana, que tirou 6.7. Qual dos dois é menor? Ah, é o André? Puxa o André pra cá. Maravilha, seu André, aí está você. Vou pegar esse cara aqui e andar 1, vou pegar esse cara aqui e andar 1. Maravilha. Vamos comparar o próximo. Senhora Mariana, senhora Juliana, qual das duas é menor? Mariana é menor, então eu puxo a Mariana para cá. Mariana, por favor, venha para cá. Anda esse cara um para cá, anda esse cara um para cá. Vamos pro próximo, senhora Juliana e senhor Carlos. Qual dos dois é pior? Juliana. Juliana é pior, puxa a Juliana, anda 1. Anda 1. Guilherme, que sou eu mesmo, meu nome não cabe, meu nome é grande, tem 9 caracteres, é complicado em alguns lugares. Viu? Guilherme e Carlos. Guilherme tirou 7, azar o meu. Alguém sabe que eu tirei 7 e o Carlos tirou 8,5? Desafio do dia. Guilherme veio pra cá e eu andei um pra cá e andei um pra cá com esse cara. Carlos ou Lúcia, quem foi melhor, o Carlos ou a Lúcia? A Lúcia foi melhor, então o Carlos vem pra cá. O Carlos veio pra cá porque ele foi pior. Então a gente foi pegando aqui um por um, a gente está pegando os piores e colocando. Paulo ou Lúcia? Quem é o pior? Paulo. Coloquei o Paulo aqui.
Legal. Então quer dizer, um por um eu fui andando e colocando os piores. A menor de todos eu fui colocando. Olha o menor, coloca, anda. 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 E agora se eu tentar olhar o menor? Não faz sentido olhar o menor. Acabou, não faz sentido olhar o menor. Parou aqui, cara. Acabou esses caras. Agora que acabou, um dos dois lados acabou. O que eu tenho que fazer então? Pega todo mundo que sobrou. Pega todo mundo que sobrou e coloca aqui. Maravilha. Então quer dizer, colocou um, andou, colocou o outro, andou, e aí acaba todo mundo. Então no finalzinho, quando eu terminei de comparar, sobrou alguns. Pega esses alguns e joga para baixo. O que foi que eu fiz mesmo? Olhei os dois menores, porque já estava ordenado. Olhei os dois menores. Ah, esse é o menor, fica, anda agora para cá. Ah, esse é o menor, fica, anda para cá. Esse é o menor, fica, anda para cá. E fui comparando sempre os menores e colocando sempre os menores no meu novo array. Maravilha! No final, eu tenho um array quase todo completo. Por quê? Porque sobram alguns itens. Um já acabou, mas do outro lado ainda sobra alguns itens. Pega esses itens que sobraram e copia eles para cá. Agora eu tenho o meu array ordenado, lindão. Jonas, André, Mariana, Juliana, Gui, Carlos, Paulo, Luciana. Próxima vez que a gente jogar baralho e misturar tudo, a gente já sabe como organizar. Distribui pra galera, cada um organiza com seu próprio algoritmo, não tô nem aí. Agora a gente olha esses dois grupinhos aqui, o que eu organizei, que eu ordenei e o que você ordenou, e olha, o menor dos dois, ah, é o meu. Menor dos dois, ah, é o meu. Menor dos dois, ah, é o seu. Menor dos dois, ah, é o meu. Menor dos dois, ah, é o seu. Menor dos dois, ah, é o meu. Menor dos dois, ah, é o meu. Acabaram todos os meus? Coloca o resto dos teus aqui em cima. Fechou o assunto. Tá ordenado. Então a gente já sabe intercalar dois arrays ordenados. Agora, que variáveis que eu preciso para fazer isso acontecer? A gente precisou de 3 setinhas, 3 variáveis que a gente foi brincando, mudando os valores dela. Além do total que a gente precisava saber logo de cara, claro. Então quer dizer, com o total a gente criou o tamanho do nosso array. A gente precisou saber qual era o aluno atual do Anish, qual era o aluno atual do Alberto. Claro, eu preciso saber o total de alunos do Alberto e o total de alunos do Anish. Se eu não souber o total de cada um deles, eu não sei o tamanho dos arrays, né? Então eu sei o total do Anish, sei o total do Alberto, e aí o que eu brinco? Eu brinco com o atual do Anish, o atual do Alberto e o atual geral. Como é que eu vou fazer isso? Vamos simular de novo o algoritmo que a gente acabou de ver, agora com as variáveis. Quando a gente começar aqui, André e Jonas, qual dos dois é menor? É esse? Então a gente puxa o Jonas para cá, o cara do atual do Alberto, que é o menor dos dois, para a posição atual, puxei, uhul! O que eu faço? Soma 1 na posição atual, porque senão a gente vai daqui a pouco colocar mais alguém aqui. A gente não quer, soma 1 na posição atual. Soma 1 também no atual do Alberto, porque a gente quer analisar o próximo. Então soma 1 no atual do Alberto. Agora a gente olha de novo. O cara na posição atual do Anish é menor ou maior do que o cara na posição atual do Alberto? É menor? Ah, então é esse cara que vai para a posição atual agora. Puxa ele para a posição atual. Tô feliz e contente. Aumenta 1 no atual. E em quem que eu vou aumentar 1 agora? No Anish, no atual do Anish. Aumento 1 no atual do Anish. E a gente continua assim aumentando essas variáveis. Quer dizer, eu preciso de 3 carinhas apontando para que posição que eu estou trabalhando de cada um desses arrays. Eu estou trabalhando na posição do Anish, que é o primeiro de todos os caras. Estou trabalhando na posição do Alberto, que é o primeiro de todos os caras. Estou trabalhando no meu novo array, na primeira de todas as posições. E aí a gente vai andando com esses caras, colocando eles nas posições adequadas. Essas são as variáveis que a gente vai precisar daqui a pouco. Vamos embora implementar esse código?